Feriadão, turismo sofre com a inflação. YouTube, Luiz Cacerere, bora viver. Se inscreve lá no canal, dá um like e compartilha os vídeos. Nós temos aí uma playlist, pessoal, chamada Pautas Sociais e Polêmicas. Clica lá, você vai ver esse vídeo e muitos outros vídeos, porque o que não falta no Brasil são pautas polêmicas. Então, pessoal, feriadão, turismo sofre com a inflação, é o tema do dia, né? O tema polêmico é a inflação no Brasil. A gente tá vendo aí, pessoal, que o problema da inflação é um problema gravíssimo, né? O problema da inflação, ele corrói o poder de compra do salário mínimo do povo brasileiro, do nosso aposentado, do nosso trabalhador, e a desvalorização do real em frente ao dólar e ao euro, né? São questões gravíssimas aí que afetam diretamente ao nosso turismo. Então o tema do vídeo é esse: feriadão, turismo sofre com a inflação. E a gente nota, né, pessoal, que a inflação ela não é uma questão grave, né, só no Brasil. A gente tá vendo aí que a pandemia começou lá na China, né, na Ásia, veio por Oriente Médio, Europa, se espalhou pela América do Norte, América Central, não escapou ninguém, né, aqui no Brasil, no mundo inteiro, né. O mundo inteiro foi afetado pela pandemia do coronavírus, o mundo inteiro sofreu aí com o Covid-19 e a gente nota que esse problema da inflação, ele é um problema grave, mas não é só aqui no Brasil. O problema da inflação é sim um problema grave, mas é um problema grave no mundo inteiro. Só que no programa Bora Viver vai ressaltar para vocês que aqui no Brasil o problema da inflação ele foi mais grave e a inflação ela teve um reflexo mais negativo, né, para o cidadão brasileiro devido a algumas questões que eu vou relatar para vocês. Uma das questões que aumentaram muito a inflação no Brasil foi a questão da política. O Brasil hoje é um país polarizado, ele é um país dividido politicamente. Então, com a pandemia, houve uma politização muito grande da pandemia. A gente viu muito tratamento politizado, né? Todas as ações de ambas as partes, né? Tanto da direita quanto da esquerda, todas elas muito questionadas, né? Uma judicialização muito grande da pandemia. A gente tá vendo aí, né? Um processo de judicialização no Brasil muito grande da pandemia. E esse processo de politização da pandemia puxou a nossa inflação ainda mais para cima. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, pessoal, foi a questão da seca. O Brasil sofreu nesses 2 anos de pandemia uma seca secular, uma seca que há mais de 100 anos a gente não via. Então a gente viu muito rio secando, a gente viu muito reservatório secando e isso puxou muito, né, o preço da nossa energia elétrica, que afetou diretamente a nossa inflação. A gente viu esse processo de seca causar muitas perdas nas nossas commodities, nas nossas lavouras, nos nossos grãos. Falo milho, trigo, café, né? Todas as nossas soja, todas as nossas commodities, elas perderam bastante produção, rendimento, devido à seca. Então isso também puxou a inflação para cima. A seca contribui para a inflação. Assim, com a seca, logo veio um inverno muito rigoroso esse ano, uma geada muito forte. E essa geada muito forte também puxou a inflação do brasileiro muito para cima. Então, pessoal, a gente está vendo aí que são vários fatores no Brasil que contribuíram, né, para o acréscimo da inflação. Quer seja a própria pandemia, que já gerou uma inflação no mundo inteiro, né? A gente está vendo o mundo inteiro aí sofrendo com a pandemia, mas a gente nota que aqui no Brasil a inflação ela tomou níveis muito elevados, né? E a desvalorização do real diante do dólar. A gente está vendo aí uma economia dolarizada, né? E isso tudo, pessoal, contribui na questão da prestação do serviço e afeta diretamente a questão do turismo. E nós vamos chegar lá. Então a gente está vendo aí que o processo inflacionário no Brasil, ele é um processo inflacionário bastante grande e que com o fechamento da pandemia, um dos setores que mais sofreram foi justamente o setor de bares, restaurantes, da prestação de serviço, os setores de eventos, né? De turismo e de eventos, foi o setor que mais sofreram. Então agora com a reabertura, o pessoal está tendo um retorno, né? Está tendo um retorno às atividades.
Mas um problema sério que o pessoal está enfrentando, agora com o retorno, né, das atividades, é justamente o problema da inflação, pessoal. Porque a inflação ela pega diretamente no turismo, ela pega diretamente no setor de serviços, né? Ela afeta diretamente os nossos bares, restaurantes, o nosso transporte. Então a gente vai tratar esse tema do hoje, né? Que o feriadão, turismo sofre com a inflação. Pessoal cai na estrada, a estrada brasileira sofreu um processo inflacionário muito grande. Então hoje viajar está muito caro, né? Gasolina está caminhando para R$8, já passa dos R$7 em muitos estados brasileiros, né? A gente está vendo aí o óleo diesel lá em cima, né? A gente está vivendo até uma greve de caminhoneiros no atual momento da economia brasileira. Então a gente está vendo que se alimentar nas rodovias está muito caro, né? As refeições, hoje você não encontra um marmitex por menos de R$20. Então o turista ele sai para a rodovia, ele já tem que preparar o bolso dele, porque o próprio custo da viagem ele já está muito alto. E chegando, né, no seu destino, ele vai querer sair, ele vai querer almoçar fora, ele vai querer jantar, e o preço ele subiu muito, porque a inflação ela pegou diretamente nos alimentos, né? Então hoje você tem um restaurante, você vai lá comprar o alimento sobe de preço, o comerciante ele é obrigado a repassar. Ele não aguenta, né? Ele não aguenta manter o preço dele, porque a inflação ela corrói muito, né? Ela corrói muito o poder de compra do real, né? Do trabalhador brasileiro. Então a pessoa tem um hotel, ela gasta muita energia, né? O hotel gasta muita energia, o hotel tem muita luz, né? Tem muito ar-condicionado, tem muito freezer, né? Você tem muitos aparelhos eletroeletrônicos, né, nos hotéis, isso aí consome muita energia. Então com a inflação ela pegou em cheio a energia. Então hoje você não tem, o comerciante ele não tem como, ele é obrigado a repassar os seus custos, né, para as suas diárias. Isso aí impacta diretamente o turismo, né? Porque o turista vai chegar e vai encontrar preços mais elevados, né? Vai encontrar preços mais caros e isso vai ser realmente um grande problema, né, para o turismo nacional. O turismo nacional ele vai ter algumas vantagens, né? Que o povo está cansado de ficar trancado em casa, está todo mundo querendo sair, ninguém aguenta mais ficar em casa. Mas quando o brasileiro se depara com a inflação, com alto custo de vida, então realmente isso aí é um problema sério, né? Que ataca, né? Que ataca diretamente ao turismo brasileiro, ao nosso turista nacional. Então esse é o ponto, pessoal. A gasolina está muito caro, o óleo diesel está muito caro, a alimentação está muito cara, né? Então a gente está vendo que vai haver um turismo de baixa renda no Brasil, vai haver muito turismo com aquele turista de dinheiro contado, né? Aquele turista que chega, o turista que ia ficar 10 dias fica 5, turista que ia ficar 5 fica 3, turista que ia sair antigamente para jantar num restaurante bom, num restaurante fino, hoje ele está indo com isopor para a beira da praia. Então a gente está vendo aí bastante, né, esse turismo de isopor, né, o turismo da baixa renda que a gente fala, né. Pessoal brasileiro é criativo, o brasileiro tem que ir dando jeito na situação, né. Quando o restaurante fica muito caro, o brasileiro vai no supermercado, faz a sua compra, prepara a sua térmica, né, prepara o seu isoporzinho e vai para a praia com o seu isoporzinho, leva a sua cervejinha, leva o seu sanduíche, leva a sua boa fruta, né, e passa o dia na praia. Porque o sol ele é gratuito, a água do mar ela é gratuita, né? E então você fica lá na praia, você não paga nada, você pode dar uma caminhada na praia gratuito, você pode jogar um futebol na praia gratuito, você pode fazer um exercício físico na praia gratuito. Então a gente está vendo aí que vai ter bastante esse turismo, né? Esse turismo de baixa renda, que vai, se diverte, aproveita, cuida da saúde, dá uma desestressada, mas gasta pouco, né? Por quê, Luiz? Por causa da inflação, o preço, o custo de vida, né, pessoal? Tá muito alto, tá muito difícil, né, de você viajar hoje e fazer turismo com esse processo inflacionário muito grande. Por outro lado, né, pessoal, a inflação e o preço das passagens aéreas é um facilitador para o turismo nacional, né? A gente tá vendo muita gente que ia viajar aí para o exterior e como o dólar está muito alto, né? Então a pessoa vai acabar ficando no Brasil. Isso aí é um ponto positivo. Mas tudo tem um contraponto, né, pessoal? O pessoal fica no Brasil, mas assim com a inflação, o processo inflacionário muito alto, ele afeta diretamente ao nosso turismo. E é o que a gente está vendo aí, né? A popularização do turismo do Brasil. A gente está vendo que com a pandemia, muita gente que vinha de fora, né?
principalmente os argentinos que vinham muito para Santa Catarina, né? Esse pessoal está passando uma crise tremenda lá, provavelmente não vem, e isso aí afeta diretamente o nosso turismo, né? Porque aqui no sul do Brasil, quase que 80% do nosso turista ele é argentino. Então, com a situação da Argentina, ele vai dar um bloqueio bastante grande, né? E isso aí afeta diretamente os nossos comerciantes, né? Porque reduz bastante a quantidade de turistas na beira da praia. Esse aí é o ponto. Então, pessoal, feriadão de turismo, feriadão, né? Feriadão de 12 de novembro, dia da proclamação da República, 12 de novembro, turismo sofre com a inflação. A gente tá vendo que esse feriadão é o termômetro, né, para a temporada de verão. E a gente tá sentindo aí, pessoal, que o brasileiro tá com pouco dinheiro, o brasileiro tá tendo que usar a sua criatividade para ele poder, né, para ele poder fazer o seu passeio de verão, né, a sua viagem de feriadão e que aconteça, né, tudo isso com custo baixo, né? O que o brasileiro está vendo muito é isso. Então a gente está vendo muita gente compartilhar, né, as moradias, né? Muita gente está se reunindo, 2, 3 casais para baratear o custo da pousada, né? O custo do hotel, o custo da casa, né? A gente está vendo aí muito grupo de idosos, né? Se reúnem e saem para viajar, né? Para reduzir custo, né? Aí contratam uma van, reduz o custo e tal. Então a gente está vendo o brasileiro usar muito da sua criatividade, né? Para poder enfrentar esse período de pandemia e para enfrentar esse lobisomem que é a inflação, né? A inflação corrói o poder de compra do trabalhador brasileiro, e o trabalhador brasileiro, mesmo trancado em casa por 2 anos, ele vê bastante dificuldade para poder viajar, porque os preços, né? Realmente os preços subiram bastante. Então, pessoal, a gente nota aí, né, pessoal? Tem notado bastante aí, principalmente no ramo da prestação de serviço. A gente pega aí, por exemplo, os restaurantes, né, pessoal? Muitos restaurantes quebraram na pandemia. Aqueles restaurantes que conseguiram sobreviver à pandemia, agora estão sofrendo muito com esse processo inflacionário, né? Porque você pega aí o gás. O gás é a alma do restaurante, né? O restaurante é um estabelecimento comercial que consome gás o dia inteiro, né? E o preço do gás subiu bastante. Então o que acontece? O comerciante vai ser obrigado a repassar o preço para o turista, e o turista vendo o preço subir, o turista vai correr e vai para o supermercado, né? Chega no supermercado, tá caro, ele vai para o atacarejo. A gente tá vendo brasileiro criativo aí, brasileiro correndo para os atacarejos. Outra questão, né, pessoal? A energia elétrica. Então você pega o restaurante. Restaurante, você tem o gás, subiu bastante. Você tem energia elétrica. Nós estamos com esse programa de bandeira, né? É bandeira vermelha, é bandeira da pandemia, é bandeira de crise, né? Então quer dizer que aumentou muito o custo da energia. E um restaurante, a energia, você usa energia 24 horas por dia, né? Porque o restaurante está fechado, mas o freezer continua ligado, né? Porque ele não pode perder as carnes, né? Tem que ficar tudo geladinho, a bebida, a carne. Então energia ligada 24 horas por dia. Você pega esses grandes restaurantes aí, a pessoa tem 3, 4 ar-condicionado, né, no salão, e aí você tem 3, 4, 5 freezer, você tem... gasta muita energia, né, pessoal? Você tem as lâmpadas, né? Você tem câmeras de segurança, vários. Então a energia, a alma, é o coração, né, dos restaurantes. A energia subiu muito, o pessoal vai ter que repassar. E os alimentos, né, pessoal? Os alimentos, além dele prejudicar muito a classe mais pobre do Brasil, os alimentos, eles afetam diretamente o custo, né, da produção dos nossos restaurantes, pousadas, hotéis, né? Porque os alimentos subiram muito, o leite subiu bastante, o tomate, o arroz, o feijão. Então não tem como. O comerciante, ele, por mais que ele se organize, por mais que ele reduza custo, o comerciante, ele acaba que ele é obrigado a repassar os seus custos, né? Então a gente nota aí que a inflação realmente é um grande vilão para o turismo brasileiro. Muito embora a gente reconheça, né, que muito turista que ia viajar para o exterior, ele acaba ficando no Brasil, né? Muito turista que ia para a Europa, para os Estados Unidos, ele acaba ficando no Brasil. Mas a gente nota que mesmo assim, né, com a inflação, o poder de compra, né, do trabalhador brasileiro caiu bastante frente ao dólar, né? A desvalorização do real frente ao dólar. Hoje, na verdade, né, pessoal, o turismo ele está muito sacrificado, porque o povo brasileiro, nós estamos vivendo uma economia aí de dolarizada, né? Hoje tudo é em dólar. Você fala do barril de petróleo, é em dólar. Você fala do trigo para fazer o nosso pãozinho, nosso de cada dia, é em dólar.
Você fala no trigo, é em dólar. Você fala no milho, é uma commodity em dólar. Você fala no café, é em dólar. Então assim, pessoal, nós estamos vivendo aí, na verdade, uma economia dolarizada, mas a gente ganha em real. Então assim, o nosso poder aquisitivo, ele vem caindo dia a dia, né? A gente tá vendo aí a gasolina, né, pessoal, subindo todo dia. Sobe a gasolina, sobe o frete, sobe a prestação do serviço. Então é bastante preocupante a situação do turismo do Brasil nessa temporada 2022, né? A gente está vendo que realmente a inflação é um vilão bastante preocupante, né? Porque a inflação realmente ela vai corroer o poder de compra do salário do povo brasileiro e isso aí vai impactar diretamente no nosso turismo nacional, né? Quer seja no preço das estadias, né? Quer seja no preço da alimentação, quer seja no preço do nosso transporte, né? A gente tá vendo aí muita gente migrando, né, pessoal? O querosene de aviação tá muito caro. As empresas de aviação ficaram muito tempo paradas na pandemia, então foi um setor que sofreu bastante, foi o setor da aviação. E agora retomando, né, com essa inflação, com esse aumento de preço, então a passagem aérea disparou, o valor da passagem aérea está muito alto. E isso aí tem contribuído muito para o nosso turista ele voltar a viajar de ônibus, né? Então a gente está vendo aí um acréscimo muito grande aí nas rodoviárias do Brasil. A gente está vendo aí o povo brasileiro aí buscando cada vez mais os ônibus, né? E para reduzir custo. Então quem pode fica na casa de um parente, né? Quem pode fica na casa do amigo. Quem não pode vai procurar uma moradia, né? Um aluguel mais barato na temporada. Quem ia ficar 30 dias está ficando 15. Quem ia ficar 15 está ficando uma semana. E o pessoal que saía muito à noite acaba, né, fazendo aquele programinha mais light, né? Aquele programinha mais baixa renda. Aquele programinha em que a pessoa sai, se arruma, dá uma volta, vai no calçadão, mas ela não vai no restaurante, ela não gasta, ela não toma uma champanhe, ela não toma um vinho, né? Ela não pede um prato caro no restaurante por causa da inflação, por causa da crise. Então ela sai, ela vai, toma um sorvetinho, né? Muitas vezes ela já janta em casa antes de sair para não ter esse gasto na rua e se diverte. O brasileiro é bastante criativo, né? A gente tá vendo na praia aí, antigamente o pessoal ia, gastava muito nos barzinhos de praia, né? Hoje em dia a gente tá vendo um festival de térmicas, né? Festival de isopores aí, tem isopores coloridos de todas as cores na praia. O brasileiro criativo passa no atacarejo, né? Passa no supermercado, faz a sua compra, prepara o seu sanduíche, prepara a sua bebida, o seu lanchinho, né? Leva lá para o isopor a sua fruta e tá indo para a praia, né, num processo, num turismo de baixa renda que a gente tá vendo crescer muito no Brasil, né, devido à inflação, né? Porque a inflação realmente, pessoal, a inflação realmente é um problema gravíssimo para o turismo brasileiro. A inflação pega em cheio agora, né, o setor de prestação de serviço e já, né, na própria saída de casa, né, pessoal? O pessoal vai sair de casa, tem que fazer uma manutenção no carro, vai ter que abastecer o carro, né? O brasileiro já faz um ano que não abastece o carro. A gasolina toda semana subindo, né? Gasolina já tem lugares aí abatendo os R$8. A gente acha que até o final do ano aí vai estar beirando R$10. Tá subindo toda semana, não é de duvidar, né? Já está passando dos R$8 aí em alguns estados brasileiros. Então o custo na estrada ficou muito caro, né? O turismo com a inflação ele ficou muito caro. Então isso vai prejudicar bastante o nosso turismo nacional. É a questão da inflação, é a desvalorização do real frente ao dólar. Isso aí realmente a gente está vendo que vai ser um problema muito sério, né? Para o turismo nacional. A gente nota, né, pessoal? Claro que já tem roteiros turísticos no Brasil completamente consolidados. Esses locais eles sofrem menos, né? Mas a gente tem um Brasil aí com 8.000 quilômetros de praia, né? De costa. Então a gente vai notar que muito do turismo ele vai acontecer. Muita gente vai sair de casa porque não aguenta mais. Muita gente vai sair de férias porque já não aguenta mais ficar trancado dentro de casa. Mas vai sair de férias contando dinheiro. Vai sair de férias, né? Muito impactado por esse processo de inflação. Sabendo que vai sair de férias
e que o juro no Brasil ele é muito alto, e assim que começar janeiro, já começa todas aquelas despesas de novo, né? PTU, IPVA, colégio das crianças, né? Começa tudo de novo aí, a velha luta, né? Do começo do ano. Então é isso aí, pessoal. A gente vem ressaltar aí, né? Que o feriadão, o turismo sofre muito com a inflação. Realmente, o turismo, ele sofre muito com a inflação. YouTube, Luiz Cacereri, bora viver. Se inscreve lá no canal, dá um like, compartilha os vídeos. Nós temos aí uma playlist chamada Pautas Sociais e Polêmicas. Clica lá, você vai encontrar esse vídeo e muitos outros vídeos, porque pauta polêmica é o que não falta no Brasil. Feriadão, turismo sofre com a inflação. Obrigado a todos pelo vídeo e até o próximo vídeo.